ENGIE, sua melhor parceira no mercado livre de energia. Olá, bem-vindos. Eu sou Tereza Morrone e aqui estou para um bate-papo sobre o mercado livre de energia. Vamos falar um pouco sobre o cenário atual no Brasil, a possibilidade de escolha do consumidor, as vantagens e como migrar para o mercado livre de energia. E ainda vamos falar também sobre novos serviços que estão sendo desenvolvidos para atender esta nova demanda. E para essa conversa sobre mercado livre de energia, tenho o prazer de receber aqui Mauri Garretti, gerente de comercialização de energia da ENGIE Brasil. Tereza Morrone, muito obrigado pelo convite. Sempre uma boa oportunidade para falar sobre o mercado de energia e, sobretudo, das novidades do mercado livre. Tem muita coisa vindo aí nos próximos anos. Muito bem, seja bem-vindo novamente. E também está aqui com a gente Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil. Que prazer recebê-los para essa conversa. O prazer é meu, Tereza, Mauri. Prazer estar com vocês. Estamos aqui com dois super profissionais da área de energia, os dois com muita experiência nesse mercado e com especializações e envolvimento em grandes universidades internacionais. Então, o que tenho a dizer é que nosso encontro vai trazer muita informação, muita mesmo, e esclarecimento sobre o mercado livre de energia. E para a gente começar esse papo, vale a pena a gente falar de uma maneira bem sucinta o que é o mercado livre de energia. Pode falar para a gente, Mauri, por favor? Queria começar dizendo que o mercado livre de energia é uma excelente opção em relação à sua distribuidora de energia, que ainda não migrou para esse mercado. A distribuidora nós chamamos do mercado regulado. E quais são essas diferenças? Que na distribuidora, o cliente, a sua empresa, ela não tem a opção de escolha e possibilidade de negociar as condições comerciais do seu contrato. Por outro lado, no mercado livre, já começa com a possibilidade de escolher o seu fornecedor, depois escolher qual a fonte de energia, pode ser eólica, pode ser solar, e, por último, a melhor parte, que é possível economizar hoje até 30% da fatura de energia, que é conhecida como uma conta de luz aqui no Brasil. Perfeito, muito obrigada pela explicação, Mauri. E o Instituto Ascende Brasil, muito bem representado pelo nosso convidado Cláudio, é um centro de estudos voltado ao desenvolvimento de ações e projetos para aumentar o grau de transparência e sustentabilidade do setor elétrico brasileiro. Conta pra gente, Cláudio, por favor, como funciona o trabalho do Instituto Ascende e por que ele é tão importante. Muito bom, obrigado pela oportunidade. Para entender o Instituto Ascende Brasil, pensar num think tank, num centro de estudos como esses que a gente vê espalhados pelo mundo. No nosso caso, especializados no setor de energia elétrica. O que fazemos é olhar as principais dimensões, planejamento, tarifa, estabelecimento de tarifa, questões socioambientais, rentabilidade dos empreendimentos. Sobre cada uma dessas dimensões, nós analisamos com profundidade, rigor acadêmico mesmo, e publicamos estudos de diferentes formas, desde revistas acadêmicas até white papers, artigos na grande imprensa, para ajudar a sociedade na compreensão de como funciona o setor de energia elétrica, enfim, de um lado, e principalmente para auxiliar os formuladores de políticas públicas, porque trata-se de um setor fortemente regulado, que define leis e regras numa agência reguladora que dependem da boa informação para que sejam estabelecidos de forma eficiente. Perfeito, muito obrigada, Cláudio. E como está o cenário do mercado livre de energia no Brasil? Vocês podem dar exemplos na prática de como ele funciona em outros países? Se me permitir começar a resposta, depois quero ouvir o Mauri. Apenas para dar o contexto para um ouvinte que não seja tão familiarizado com o setor de energia, falar um pouquinho sobre toda a cadeia de valor do setor elétrico. Quer dizer, quando a gente recebe a luz na nossa casa, ou na nossa fábrica, ou no nosso escritório, temos que considerar uma cadeia de valor que começa com a geração de energia, são as usinas de grande porte ou de pequeno porte, ou a micro-usina. Depois tem a transmissão de energia, que é levar essa energia de onde ela tenha sido produzida por longas distâncias para os centros onde ela vai ser consumida, são aquelas torres que a gente vê ao lado das estradas, por exemplo.
Depois tem o terceiro elo, que é a distribuição de energia, que recebe essa energia das linhas de transmissão e traz isso para chegar nos nossos destinos finais, né? Então, essa cadeia de valor, ela se serve da energia que é contratada para o mercado regulado, ela é contratada nos leilões organizados pelo governo, né? E contratados pela distribuidora, fornecido para o consumidor, que então coleta na conta de luz a receita para cobrir os seus custos de distribuição, os custos da transmissão e o custo da geração propriamente dita, que foi contratada nos leilões. Isso é um mercado regulado. A grande novidade, posso dizer que é ainda novidade, porque o Mercado Livre ele não é tão antigo assim, a grande novidade é que existe, sim, a possibilidade de um consumidor optar por contratar energia, não mais comprar energia, receber energia, não mais aquela contratada através da distribuidora, mas diretamente de um gerador. Isso é o Mercado Livre. E aí, Maurício, talvez seja importante para os nossos ouvintes aqui lembrar como é que tem evoluído o Mercado Livre, né? Fomos olhar, não muito atrás, em 2019, né, tinha uma restrição, o consumidor podia optar por contratar diretamente essa energia se ele tivesse um tamanho, mais ou menos, de um consumo, no mínimo, da ordem de 3 megawatts de demanda, né? Enfim, o que é isso? Isso já é uma pequena indústria, né? Isso já é, digamos, um grande shopping center, ou seja, teria que ser um consumidor muito grande. As regras foram mudando para promover o desenvolvimento do Mercado Livre, de tal forma que esses 3 megawatts caíram para 2,5 no final de 2019, depois caíram para 2 em 2020, para 1,5 em 2021, 1 até dezembro de 2022, e agora meio megawatt, 500 quilowatts é a demanda contratada. Ou seja, é uma oportunidade fantástica para dar ao consumidor de energia a opção de, ao invés de contratar a energia através da distribuidora no mercado regulado, comprar diretamente de um produtor independente que vai, como o Mauri certamente vai detalhar depois, procurar desenhar produtos e serviços que realmente se adequem da melhor maneira possível e com mais economicidade para os consumidores. Mauri, você gostaria de complementar, por favor? Sim, complementando a resposta, né? A abertura do mercado, a gente fala aqui não só de energia, mas o mercado de utilities, de telecom, de energia, se deu mais ou menos ao mesmo tempo em vários países, né? Europa, Estados Unidos, Austrália. Então, no final dos anos 90, aqui no Brasil, quando se iniciou a abertura de telecomunicações, também se iniciou a de energia, só que apenas para grandes consumidores. Então, essa foi a grande diferença que nos últimos mais de 2 décadas, aqui estamos falando, o de telecomunicações abriu muito rápido, para todo mundo, inclusive clientes residenciais, enquanto que o de energia foi muito devagar, primeiro para os maiores consumidores, e como o Cláudio explicou, foi abrindo gradativamente. Hoje nós temos no mercado entre 20 e 30 mil unidades consumidoras. Com essa abertura, a partir de 2024, vamos para 200 mil, mas ainda assim muito pequeno em relação a outros mercados, falando aqui que o mercado livre de energia já é acessível até a pessoas físicas em outros países, né? Hoje pode-se comprar energia como se compra um plano de internet, de celular, por exemplo, na Austrália. Então, no Brasil, a gente está evoluindo, ainda para a pessoa física vai demorar, mas agora a maioria das empresas com consumo acima de R$ 9.000 já vão ter essa possibilidade de obter os benefícios do mercado livre de energia. Hoje existem localidades, países, em que o consumidor residencial ele vai escolher, digamos, de onde ele vai receber a sua energia. E até tem um caso engraçado, que tem muitos consumidores que preferem não ter essa opção, porque é uma decisão difícil para quem não tem a capacidade de fazer, digamos, determinadas contas ou de aferir na ponta do lápis o que seria mais conveniente para ele, tendo em vista, isso é importante, tendo em vista o seu perfil individual de consumo, né? Aqui no Brasil, nós estamos evoluindo na direção dessa abertura que eu descrevi e o Mauri exemplificou bem, que está dando a possibilidade para que cada vez mais consumidores de menor porte possam fazer a sua opção de consumo. E é importante que isso aconteça
para e passo, simultaneamente, com a evolução da regulação, né? Para que, de fato, a nossa regulação no setor de energia preveja essa evolução, essa mudança, né? E aí, talvez você queira abordar isso numa outra pergunta, quando nós vamos tratar do futuro que nos espera, chamar a atenção para alguns aspectos que precisam acontecer, que já estão, digamos, na marca do pênalti para acontecer, mas sem o que o país não vai ter uma evolução favorável na expansão da sua oferta de energia. E aí eu estou me referindo, Mauri, especialmente ao projeto de lei que está no Congresso, está no Senado, que é o projeto 414, que trata da abertura do mercado, dentre de outras coisas, que ele precisa ser votado, ele já foi aprovado no Senado, está na Câmara, ele precisa ser aprovado e decidido para que, enfim, o regulador tenha os instrumentos para fazer a regulação desse mercado de forma que ele se dê de forma sustentável. Mauri, como a ENDE tem colaborado com o desenvolvimento desse mercado? Bem, o Mercado Livre, então, ele, desde o seu início, limitado a maiores consumidores, já fazem mais de 20 anos, né? E a Engie está desde o início, né, nesse mercado, desde a sua abertura no Brasil. A Engie, por ser uma empresa que atua em vários outros países, a gente consegue trazer expertise para o mercado brasileiro, né, que a gente encontra lá fora, que desenvolve lá fora. Então, a gente busca soluções que tragam economia, conforto e segurança para os nossos clientes. Então, fazemos isso aqui no Brasil com produtos customizados para os clientes maiores, que têm maior familiaridade com os contratos mais complexos do Mercado Livre, mas para os clientes mais novos, temos agora produtos padronizados, como Economiza e o Energy Place, né? O desenvolvimento de novos produtos para segmentar, para entender melhor qual a demanda de cada cliente, simplificar a vida dele, é cada vez mais importante nesse mercado. No nosso caso, o Economiza é o produto ideal para quem está migrando, né, entrando no Mercado Livre, porque ele simplifica todo o processo, tornando fácil a vida do cliente na entrada deste mercado. O Energy Place é a nossa plataforma digital, é o primeiro e-commerce de energia no Brasil, que é mais utilizado por quem já conhece o mercado e é acostumado com ele. Não tem problema iniciar sua jornada no Mercado Livre com o Energy Place, porém, recomendamos conversar inicialmente com um dos nossos consultores especializados para ajudar a entender todas as possibilidades e potencial de economia para cada empresa. Muito bem. Cláudio, sobre a importância desses produtos, né, serem desenvolvidos, o que você teria a dizer, por gentileza? Pois é, o que o Mauri acabou de descrever, eu acho que é a evolução natural que se espera. Quer dizer, hoje, a própria razão do regulador ter proposto a diminuição dos limites de entrada, enfim, da carteira de entrada do consumidor no Mercado Livre, ele se prende ao fato de que a gestão desse serviço, feita de forma competitiva por agentes, por empresas como a Engie, por exemplo, ela é muito mais eficiente para o consumidor do que o tratamento, digamos, generalizado da contratação dos leilões de longo prazo, como vinha sendo feita antigamente. Até porque, hoje em dia, com as novas tecnologias de geração distribuída, enfim, de net metering, que são medidores inteligentes, etc., permitem você, entre aspas, chegar bem mais perto da real necessidade do consumidor. E tem consumidor que consome energia mais num determinado horário, menos no outro, enfim, tem picos maiores de demanda do que outros. Enfim, essa variação, o mercado competitivo, o Mercado Livre competitivo, é muito mais capaz de dar a solução adequada para cada consumidor do que o mercado regulado, com contratações de longo prazo, feitos, digamos, de uma forma condominial, repartindo esses custos por todas as distribuidoras. Isso está na gênese do Mercado Livre, é a grande força dela, e aí empresas como a Engie buscam oferecer os produtos que sejam os mais adequados possíveis, né? Quer dizer, a Engie tem uma história, eu sou testemunha de muito sucesso, reconhecido por seus clientes, certamente tem experiência para propor produtos que sejam competitivos. Bom, segundo a Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, o Mercado Livre representa 37% de toda a energia consumida no país. E sabemos que atualmente cerca de 100 mil unidades consumidoras de energia podem migrar para esse ambiente, mas só
37 mil fizeram isso. Então, eu pergunto a vocês dois, como se dá esse processo de migração do mercado livre de energia e quem pode fazer essa migração? Eu quero ouvir o Mauri, mas o meu comentário sobre isso, inicialmente, é o seguinte: essa tendência, primeiro, caracterizar o número, que nesses 37% estão no Mercado Livre, estão incluídos, enfim, os clientes que compram de geradores diretamente ou de comercializadores, né, mas estão incluídos também os chamados autoprodutores, né? Tem as grandes usinas, tem, enfim, grandes indústrias que têm geração própria e coisas desse tipo, né? Enfim, mas é expressivo, são 37%, e isso está crescendo, né? Está crescendo na medida em que está baixando o limite, enfim, a carteira de entrada do consumidor para esse mundo do Mercado Livre. Eu acho que essa evolução vai continuar e ela vai ser mais ou menos acelerada na medida que as empresas consigam chegar aos seus clientes apresentando os produtos e serviços que oferecem, né? Quer dizer, eu sou bastante otimista, eu acho que esse modelo, modelo sempre baseado em competição ampla e aberta, ele é um modelo que tende a prover os usuários, enfim, os consumidores de uma maneira geral, das soluções mais eficientes e mais adequadas à sua necessidade individual. Bem, posso complementar aqui, né? O mercado, né, de energia, ele ainda tem algumas complicações para os clientes poderem migrar, né? Tem uma certa burocracia, tem que fazer uma carta denúncia para a distribuidora. Então, do nosso lado, como um comercializador de energia, nosso papel é simplificar esse processo com o desenvolvimento de novos produtos para que essa complexidade fique conosco e não com o cliente, né? Então, de qualquer forma, o primeiro passo hoje, né, nós já estamos atendendo aqui clientes com faturas acima de R$9 mil por mês em energia, e isso era muito maior até pouco tempo atrás. Então, como é que começa esse processo? Primeiro, a gente conversa com o cliente, entende se ele tem alguma restrição, ele tem viabilidade para migrar para o Mercado Livre. Segundo passo é informar a distribuidora onde ele está conectado que vai migrar, assinar o contrato com a gente e adequar seu sistema de medição, e assim a migração, né, para o Mercado Livre flui tranquilamente. Então, após a migração, isso aqui é um ponto importante, atualmente, quem está na distribuidora recebe só uma conta, só uma fatura, que tem todos os itens de distribuição, transmissão e energia. Após a migração, recebe duas faturas. Uma da Engie, né, fornecendo energia, e a segunda da distribuidora, com todos esses demais custos do mercado de energia. Mas é um processo muito simples, está cada vez mais simples, mas ainda tem passos para melhorar. Bom, eu queria retomar aqui uma questão importante, que a gente sabe que o crescimento do mercado livre de energia traz economia para as empresas, né? Chegando a reduzir a conta de luz em até 30% na média. É isso mesmo, Mauri? Exato, é isso mesmo. Por negociar diretamente com uma geradora, né, o cliente ele consegue um desconto muito interessante, hoje, de até esses 30%, direto com a geradora, que quem gera energia tem menos intermediários aí no processo. É claro que tem outros players, né, outras empresas que vendem energia no mercado. Então, e visando esse crescimento, né, para empresas de médio e pequeno porte, a Engie, né, desenvolveu outros produtos, mas o foco é sempre entregar, né, a mesmo benefício que um grande consumidor possa ter, com um produto muito mais simples para os clientes que estão entrando no mercado agora. Ok. Bom, gente, em tempos de ESG, né, que é uma sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance, numa tradução livre, ambiental, social e governança, o mercado de energia livre também estimula mais o consumo de energia renovável. É isso mesmo, Cláudio? Certamente. Até pouco tempo atrás, ainda temos, né, subsídios. Enfim, lembre-se que eu me referi ao limite de entrada, né, ao ticket mínimo de consumo, de demanda, que um consumidor tem que ter para poder migrar para o Mercado Livre, né? Então, esse ticket mínimo, se você fosse fazer opção por contratar no Mercado Livre energia que viesse de uma fonte renovável, né, ele tinha um desconto adicional, um subsídio adicional, que era um desconto de 50%
nos custos de distribuição e transmissão. Então, um incentivo muito vigoroso, que foi ou tem sido, digamos, a principal turbina, digamos assim, do avanço do mercado livre, né? Hoje, esses limites já, quer dizer, dado que caiu o limite da carteira do ticket de entrada, né, para 500 quilowatts, meio megawatt, então esses subsídios eles continuam em certo limite, mas eles já produziram esses resultados favorecendo sem dúvida nenhuma a fonte renovável. Outro aspecto relevante está ligado à geração micro e mini geração distribuída, né, que também tem uma legislação, uma regulação específica, e, na prática, a fonte que tem sido utilizada é a geração solar, né, que é renovável, né, e que, enfim, no resultado, dado que esse subsídio foi, até do nosso ponto de vista, exageradamente elevado, né, porque é um subsídio que é custeado pelos outros consumidores que não dispõem da geração distribuída, né, o fato é que esse segmento tem tido um crescimento vertiginoso também nos últimos anos. Então, ou seja, os incentivos para fontes renováveis eles são fortes, são presentes e têm produzido resultados. Nós entendemos aqui a sigla ESG, ela é até mais nova do que o que a gente já vem trabalhando há muitos anos aqui internamente, porque além da parte ambiental, que tem a ver com a energia renovável, né, que é o nosso foco, toda a nossa ampliação e investimentos nos últimos anos, tem a ver com energia renovável, nós nos preocupamos muito com o social, né, ao redor, sobretudo, de nossas usinas em algumas comunidades, e recentemente começamos a oferecer como um projeto parcerias do bem para nossos clientes que se encantam com os nossos projetos também poderem colaborar, fazer parte, né? Porque no final fazemos todos esses projetos, seja energia renovável, projetos sociais, porque nós temos os clientes que nos ajudam, né? E nos apoiam comprando a nossa energia. Na parte de governança, nós estamos no índice, seguindo as melhores índices de governança, né, do Brasil, na Bolsa, índice de sustentabilidade empresarial, o ISE, há muitos anos. E também para os nossos clientes, nós ajudamos eles a se descarbonizar, né? Como que eles podem fazer para se descarbonizar? Então, nós ajudamos eles, além de vender, né, oferecer energia renovável, também oferecemos os certificados de energia renovável, que são os RECs. Então, vendemos o que a gente chama de iREC, o ENGIE-REC, são duas possibilidades, porque ele pode, com isso, reduzir as suas emissões em relação ao consumo de energia, emissões de carbono relacionadas ao consumo de energia. E também nós comercializamos aqui no Brasil, vendemos no Brasil há mais de 15 anos créditos de carbono de diferentes usinas renováveis que nós geramos. E para isso os clientes podem compensar suas emissões, não só de energia, mas de toda a sua cadeia, né? Então, acho que temos crédito de carbono, ENGIE-REC, iREC, e a demanda para esses produtos que nós chamamos de produtos verdes tem aumentado muito nos últimos anos. Olha, eu agradeço a vocês dois muito mesmo sobre compartilhar, né, sobre os benefícios do mercado livre de energia, porque são muitos. Mas agora eu gostaria de saber, existem riscos? Quais são eles e como prevenir? Posso falar genericamente. O risco está associado, eu ouso dizer que é a natureza humana, né? Então, o importante é compreender esses riscos, né? E ter instrumentos para gerenciá-los de forma adequada, né? Por exemplo, para dar um exemplo bem simples aqui, que afeta a vida de consumidor de energia, nós passamos recentemente por momentos de racionamento, por momentos de crise hídrica que causaram um elevamento do custo de energia, uma elevação do custo de energia muito acentuado, enfim, porque são riscos intrínsecos à natureza dessa atividade que, de fato, existem, né? Agora, no mercado livre, esses riscos existem, mas o mercado livre ele se organiza de forma a poder gerenciá-lo de maneira adequada, né? E, é claro, olhando sempre do ponto de vista de um consumidor, é importante que, ao fazer essa opção, faça boas escolhas
conheça bem a quem ele pretende se ligar, né? Conheça bem as empresas que ele vai cotejar. É um mercado competitivo, existem mais de uma empresa oferecendo soluções, mas a reputação dessa empresa, a atitude, o histórico, o potencial, a dimensão, tudo isso é muito relevante e que o consumidor, dado que a opção vai ser dele, tem que levar em conta na hora de optar por entrar no Mercado Livre. Enfim, e aí, enfim, cada empresa se prepara para dar as respostas adequadas. Em tese, um mercado competitivo, transparente, com regras claras, com boa governança, ele é um ambiente ideal para que surjam empresas sólidas, capazes de oferecer soluções adequadas para os consumidores. Eu concordo totalmente aqui com o Cláudio, né, sobre a questão do o maior risco está inerente, né, à natureza humana e aos contratos que são firmados, porque o Mercado Livre em si, ele já existe há mais de 20 anos, é um mercado que já aprendeu muito com isso, ele é muito seguro e todas as maiores empresas do Brasil já estão ali dentro. Então, o mercado em si ele funciona muito bem, então tem que se prestar atenção com quem vai fechar esse contrato para trazer essa segurança na ponta final. Né? Muito bem. Bom, nós já abordamos aqui como o mercado livre de energia está realmente em expansão, né? Mas agora eu gostaria de entender quais são as perspectivas futuras, o que está sendo discutido sobre isso atualmente. Posso comentar o seguinte: nós estamos ainda num momento de transição, atropelados ou pressionados por dois drivers que eu quero mencionar. O primeiro é que a transição energética é uma questão que está colocada no mundo inteiro e o Brasil tem seu papel, sendo que o Brasil já parte de uma posição muito vantajosa porque tem uma matriz elétrica que é quase que totalmente renovável. Cerca de 90% da energia que nós consumimos vem de fontes renováveis, né? Então, essa é uma grande pressão, né? A outra grande pressão tem a ver com todo esse avanço tecnológico que nós estamos assistindo. Antigamente, enfim, eu sou testemunha disso, né? Você, quando pensava em energia elétrica, você pensava numa grande usina, uma grande linha de transmissão, um sistema de distribuição de energia, e a coisa se encerrava assim, né? Então, as contratações eram feitas de muito longo prazo e tudo se resolvia, né? Hoje, não. Hoje, o perfil de consumo modificou. Surgiram novas fontes, que são fontes flexíveis, chamadas, né? Enfim, a energia solar, ela só produz eletricidade quando tem sol. A eólica só produz quando tem vento. Até mesmo a nossa velha conhecida usina hidrelétrica, as últimas que foram construídas são usinas chamadas a fio d'água, ou seja, ela produz no período da cheia, ela produz bastante, porque tem água, no período da seca, ela produz muito menos, ela não tem mais um reservatório de acumulação, né? Então, todas essas variáveis que surgiram agora, associados com a tecnologia que permite você controlar, o net metering que permite você controlar o consumo ao longo do dia, trazem perspectivas muito mais sofisticadas que o modelão antigo seguramente não otimiza, né? Então, a evolução é natural para essa abertura de mercado, para um ambiente competitivo, etc. Tem um porém, né? Que essa transição tem que ser feita para e passo com a mudança regulatória para permitir que os demais elos da cadeia funcionem com eficiência. Por exemplo, a distribuição de energia, a distribuidora que presta um serviço mesmo para o consumidor do Mercado Livre, o sujeito, quer dizer, eu, digamos, consumidor, optei por entrar no Mercado Livre, vou contratar a energia da Teresa Morrone, Energia Sociedade Anônima, né? Só que ela está localizada no outro lugar. Eu não vou até lá para pegar energia, eu vou me relacionar com a distribuidora que vai prestar esse serviço, né? Vai buscar na transmissora, que vai buscar lá na usina que a Teresa tem, né? Só que a regulação da distribuição ainda não avançou a ponto dela poder realmente cobrar de maneira adequada apenas por esses custos, né? Então, tudo isso está, enfim, sendo atropelado por esse avanço simultâneo, mas está avançando. De novo, existe um projeto de lei que dá um passo importantíssimo para isso, né? Que tem que ser votado, e, a partir daí, a gente pode esperar, enfim, um cenário mais otimista, de que, enfim, esse ambiente regulatório, institucional, de promoção da competição no mundo da energia elétrica, para os consumidores se favorecerem disso,
pode evoluir de maneira sustentável, como todos desejamos. Muito obrigada, Cláudio. Mauri, gostaria de complementar com algo mais? Sim, a expansão do mercado que estamos aqui discutindo agora, né, essas perspectivas futuras, é de uma abertura total, gradativa, talvez até 2028, até 2030, todos os clientes, todas as pessoas físicas no Brasil vão poder acessar esse mercado. Acho que essa é a tendência, né? Do lado de tecnologia, aqui também comentado pelo Cláudio, como qualquer outro mercado, tecnologia vai entrar. Nós já estamos com o nosso Energy Place, o e-commerce, então tecnologia para atender o cliente, para fazer a venda, para acompanhar como é que está evoluindo o seu consumo de energia no dia a dia, né? A gente vai poder também otimizar, né, como é que está esse consumo para dividir melhor ao longo das horas do dia, né? Que o preço horário é uma outra novidade que veio aí nos últimos anos. E em resumo, né, agora o cliente, né, o consumidor, está cada vez mais entendendo do mercado, né, está empoderado. E a principal vantagem aqui, de novo, que até então esse mercado que proporciona uma boa economia em relação ao custo de energia estava limitado a um grupo seleto, né, de empresas. Agora, muito mais empresas vão poder entrar nele e ser competitivas, né? Vão poder competir de uma maneira muito melhor com outros players maiores que já tinham esse benefício há algum tempo. Muito bem. Olha, Cláudio, Mauri, eu acho que daria para ficar muito mais tempo falando sobre tudo que envolve o mercado livre de energia e todas as possibilidades que a ENGIE oferece a todas as ações e projetos que o Instituto Ascendi tem. Mas vamos ter que marcar outro bate-papo para se aprofundar nesse assunto. Mas enquanto isso, eu convido você que está nos ouvindo ou nos assistindo que procure saber mais nos sites da ENGIE e do Instituto. Por favor, Mauri e Cláudio, como as pessoas podem encontrar vocês e as empresas? Vai lá, Mauri, os mais velhos primeiro, vai lá. Bem, começando aqui para a ENGIE, né? O nosso site é o engie.com.br e especificamente Mercado Livre, /Mercado Livre, e também no energyplace.com.br vão poder encontrar não só informações da ENGIE, de como poder entrar no Mercado Livre, mas também sobre o mercado em geral, né? Produtos e informações do mercado de energia em geral. Cláudio? O site é ascendebrasil.com.br. E entrando no site, tem lá uma janela para observatório, e nessa janela, então, você vai encontrar todos os estudos, projetos, apresentações, artigos acadêmicos, artigos da imprensa, enfim, muita informação ali. E só para reforçar, os sites são engie.com.br